Então, pessoal, darei continuidade à última parte da nossa aula e nós vamos tratar agora, né, da divisão do direito processual, né? O direito processual, ele é um ramo, né, do direito brasileiro, aliás, das ciências jurídicas, né? Nós estudamos direito civil, direito constitucional, direito penal, direito ambiental, tendo sendo o direito processual um desses ramos de estudo, tendo em vista que ele é extremamente importante para a efetivação dos direitos materiais. Mas antes de falar sobre essa divisão, que ela é didática, eu queria apresentar para vocês, né, nós vamos esclarecer em outro momento, com mais calma, né, a estrutura judiciária brasileira, que está praticamente definida na nossa Constituição Federal. Né, a nossa Constituição, ela expõe a organicidade, né, o organismo estatal. Então eu queria falar primeiro só um pouquinho da estrutura judiciária para que a gente possa compreender mais ou menos o que significa essa divisão, né? Quais são os ramos do direito processual, né? O direito processual seria, no caso, um gênero, né, e teria suas espécies. Então observem que no Brasil, né, nós temos dois tipos de jurisdição. Nós temos, ou seja, jurisdição, lembre, dizer o direito. Né? É aquele instituto, é aquela instituição que diz o direito. Então nós temos a jurisdição especial e nós temos a jurisdição comum. Como assim jurisdição especial? São órgãos, né, temáticos que têm uma especificidade. Qual é a especificidade? Tratar de matérias específicas. Né? Por exemplo, nós temos no Brasil o Tribunal Superior Militar. Né? O Superior Tribunal Militar. Nós temos também, né, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. E nós temos também, né, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então esses são, veja, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar, a Justiça do Trabalho, são órgãos especiais, é uma jurisdição especial. E aqueles que não são especiais são quais? O que tem a jurisdição comum. O STJ, né, os tribunais federais, a justiça comum. Então observem, né, fazendo essa breve ponderação e comparação, nós temos no Brasil, na estrutura judiciária brasileira, nós temos o Supremo Tribunal Federal, nós temos os tribunais superiores da União, ou seja, é a União, né, que administra, né, tendo em vista que nossos entes federativos são a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Então nós temos os tribunais superiores da União, que ficam todos em Brasília. Então nós temos o STJ, o TST, o STM, né? Aqui ficou faltando, mas nós temos também o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Mas nós também temos, além desses tribunais superiores, o Conselho Nacional de Jurisdição. Desculpa, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ele compõe a estrutura judiciária brasileira, mas ele não tem, ele não promove julgamentos, ele investiga, né? O CNJ, ele é uma criação de 2004, então é um órgão que vai acompanhar, fiscalizar a promoção da justiça. Ele não julga, ele tem mais uma natureza administrativa. E além disso, nós temos diversos órgãos judiciários. Né? Nós temos a Justiça Militar da União, que é uma justiça da União. Né? Nós temos a Justiça Eleitoral, a Justiça Federal, a Justiça dos Estados e a Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então são esses órgãos, né, que compõem o poder judiciário brasileiro. Então observem que a Constituição Federal ela trata desses órgãos. Né? Ela descreve, né, as suas atribuições nos artigos 92, 98, 125 e 126. Né? Observem que, dando continuidade para a gente encerrar essa aula, né, qual é a divisão do direito processual do Brasil? Primeiro, pessoal, quem é que pode produzir leis sobre o direito processual? Por exemplo, a definição dos prazos, dos recursos, né, estender os prazos, a contagem dos prazos, né, os instrumentos para atuar dentro do processo. Quem é que faz isso? Veja, a nossa Constituição ela divide competências. Nem toda competência é do Congresso.
Nem toda competência é das câmaras de vereadores. Nem toda competência é da Assembleia Legislativa dos estados. No caso do direito processual, por ser um interesse nacional, qual foi a opção política do Constituinte? Atribuir à União, né, a competência, a atribuição de legislar sobre matéria de direito processual. Então, por exemplo, não pode nem a Assembleia Legislativa de Goiás e muito menos a Câmara de Vereadores, né, de Uruaçu legislar, produzir uma lei sobre prazos. Então, essas situações de direito processual, só quem pode legislar é a União. Ou seja, quando eu falo só a União, eu estou dizendo o quê? O Congresso Nacional, que nosso poder legislativo, ele é bicameral. As leis, elas são aprovadas em 2 espaços, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Então, gente, levando em consideração esses aspectos, quais são os ramos do direito processual que nós temos? Nós temos 2 grandes ramos. Nós temos o direito processual penal, que envolve a pretensão punitiva do Estado, né, a responsabilização, né, em situações em que ocorre uma infração, que ocorre uma quando se comete um crime, né? Então, essa pessoa ela vai ser processada. Só que ela tem direitos, né? Veja, o Estado, ele não é um instrumento de vingança privada, embora muitos gostariam que fosse, né, de promover a vingança, mas não é isso. O processo, né, ele tem o objetivo de garantir o acesso à justiça, promover a justiça e não promover a vingança. Então, o direito processual penal, ele é um instrumento que busca intermediar, né, a relação entre o direito penal e instrumentalizá-lo, ou seja, garantir que haja responsabilização penal, né, em casos de pessoas que realizem algum tipo penal, né, nós temos um código próprio. Além do direito processual penal, nós temos, obviamente, o direito processual civil, que é tudo que não seja a pretensão punitiva. Só que o direito processual civil, né, ele tem um sub-ramo específico, né, que tem algumas naturezas específicas que diferencia. Por exemplo, o direito processual do trabalho. O direito processual do trabalho, ele é um sub-ramo do processo civil, porque ele possui algumas peculiaridades. Essa palavra ela me entrega. Mas, enfim, existem peculiaridades, né? E onde estão essas situações específicas? Está na própria CLT. Então, a consolidação das leis trabalhistas, ele traz questões específicas do direito processual do trabalho. Tanto que vocês vão ter uma disciplina específica para estudar processo do trabalho. Por exemplo, quando eu usei no primeiro vídeo da aula de hoje, recurso ordinário, recurso de revista, prazo de 8 dias. Veja, esses aspectos são apenas do processo do trabalho. Nós temos outros elementos que são do processo civil, que, por exemplo, o processo civil ele vai atuar em que aspecto? Ação de alimentos, ação de consumo, direito do consumidor, enfim, né, locatário, contrato, inventário. Então é por isso que nós temos 2 ramos no direito processual, processo civil e processo penal, e dentro do processo civil nós temos o processo do trabalho. E assim, pessoal, eu encerro esta aula de hoje e tenham um bom estudo.